Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Requisitos que devem haver quanto ao animal a ser sacrificado. Aqui a gente vai ver de como devemos escolher os animais que vão ser sacrificados. Ou seja, quando chega o dia 10 de Dhul-Hijjah e quer sacrificar os animais ou o animal, não é apenas escolher qualquer que seja o animal e sacrificar. Não. Tem as suas condições. É necessário que o animal a ser sacrificado seja proveniente do rebanho, quer dizer, caprino, bovino ou camelídeo, ou seja, carneiro, cabra, vaca ou camelo. Esses são os animais que a pessoa que vai fazer o sacrifício deve escolher entre esses animais. Significa que não é válido você pegar aves e dizer que está fazendo o quê? O sacrifício. Frango e outro tipo de aves, então não entra nessa lista de sacrifício como foi aqui citado. Não é válido sacrificar outros animais ou aves. É suficiente sacrificar um cordeiro ou uma cabra para um homem e sua família, assim como é lícito que 7 homens com suas respectivas famílias compartilhem uma vaca ou camelo. É uma família ou são 2 famílias ou mais querem compartilhar um animal tão grande que é a vaca. Então pode, é permitido. Juntam, compram e sacrificam naquele dia de comemoração, que é no dia de Eid al-Adha, a comemoração do sacrifício. Cumprir com a idade mínima requerida, que é 6 meses para os cordeiros, 1 ano para as cabras, 2 anos para as vacas e 5 anos para os camelos. Então, essa deve ser a idade de cada animal, ou a partir dessa idade que foi aqui mencionada, o muçulmano deve sacrificar. Então, não deve ser ou levar qualquer um animal com uma idade, sem atingir aquela idade que foi mencionada aqui, e sacrificar. Então, 6 meses para os cordeiros, ou seja, 3 meses vai sacrificar. Não é permitido. O cabra menos que 2 anos vai fazer? Não é permitido, como vem aqui a citação. Ausência de qualquer defeito aparente. Então, não deve ter qualquer tipo de defeito esse animal que vai ser sacrificado. Então, chegou ali o dia de Eid al-Adha, ou seja, o dia daquela festividade de sacrifício. Você não pode, vou escolher esse porque tem algum defeito. Ou seja, quer eliminar aquele animal porque tem algum defeito. Está com uma perna e está lá, porque é cego, vou sacrificar. Não, tem que se escolher aquele animal que está em boas condições, não aquele que está numa condição ruim, então levar para esse ritual. Então, a ausência de qualquer defeito aparente. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam com ele, disse: 4 tipos de animais não são válidos no sacrifício. Aí ele menciona, não são válidos no sacrifício para o Eid al-Adha. Então ele menciona os que sofreram de cegueira clara, ou seja, um animal cego, de uma doença aparente. Tem uma doença aparente, está fraquinho, você vai levar esse animal para sacrificar o quê? Naquele dia de Eid al-Adha? Não. O profeta diz que não é válido esse tipo de animal. De uma anomalia manifesta ou de fraqueza extrema, como a gente acabou de falar, um animal fraco já quer sacrificar, ou seja, quer livrar aquele animal por causa de quê? Por causa da sua fraqueza, da sua doença, para esse dia já não é válido. Que é feito com o animal a ser sacrificado? O que deve ser feito? O animal, você vai sacrificar uma vaca, vai sacrificar um camelo. O que vai fazer com esse animal? Não é permitido vender nada do animal sacrificado. Então, todos os peregrinos que vão cumprir com a peregrinação, aqueles que vão sacrificar os animais, então aquela carne não pode ser vendida. Aquela carne deve ser doada. Toda a carne, todos os animais abatidos, muita carne tem que ser doada e não vendida. Assim como as pessoas que não estão ali, mas comemoram o Eid aqui
devem, ou aquilo que sacrificam, se é vaca, se é camelo, se é o cordeiro, então não é para vender, ou recebeu daquela doação, não é para vender aquela carne, apenas é para o consumo. Recomenda-se dividir sua carne em 3. 1/3 para consumo próprio, outro para presentear a outro, para presentear, e o outro para oferecer aos pobres. Então, sacrificou o seu animal. Então, uma parte é para você consumir, outra doa para o outro, se é irmão muçulmano, irmã muçulmana, e o resto, ou seja, tem que doar para o necessitado. Então, é assim que se divide, ou é o recomendável fazer com essa carne do sacrifício, nesse dia da comemoração de Eid al-Adha. É lícito proporcionar o dinheiro do animal a ser sacrificado a organizações beneficentes de confiança e delegar a elas o sacrifício do animal e sua distribuição aos necessitados. Acontece muitas das vezes, algumas pessoas que têm condições, eles podem doar para uma associação ou uma organização, onde eles sabem que não, eles podem comprar muitos animais e eles podem sacrificar esses animais e doar para as pessoas, doar só para a comunidade ou para pessoas necessitadas. Então é permitido também. Tem condição já, vou doar para essa associação. Uma associação que seja confiável ou uma organização que seja confiável, podem fazer o mesmo ato, receber o dinheiro, comprar os animais e assim eles repassar, ou seja, distribuir aquela carne para as pessoas que necessitam. A visita à cidade do profeta. A cidade do profeta é a cidade para a qual o profeta Muhammad, que a paz e bênçãos estejam com ele, emigrou quando saiu de Meca devido à opressão e perseguição dos pagãos, ou seja, os pagãos de Meca. E posteriormente esta cidade ficou conhecida como Madinat al-Munawwara, ou Madinat al-Nabawiyya, ou seja, a cidade do profeta, Madinat al-Munawwara. Antes disse que essa cidade era chamada de Yathrib, ou seja, então mudou-se o nome para Madinat al-Munawwara. Então, a cidade do profeta hoje é considerada a cidade do profeta, aquela na qual ele emigrou. Ele nasceu e cresceu em Meca, só que veio, por causa da opressão, perseguição, veio a Medina. Então é conhecida como a cidade do profeta, Madinat al-Nabawi. O que primeiro foi feito pelo profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele, quando chegou a Medina, foi construir uma mesquita. A primeira ação dele ao chegar em Medina foi de construir uma mesquita. Então, a partir desse momento que ele teve já a mesquita, onde se transformou o lugar onde se buscava o conhecimento, onde se propagava o bem. Então, a mesquita se tornou um lugar onde as pessoas se uniam, se encontravam, onde o profeta reunia até mesmo pessoas que vinham conhecer a nova religião na época, considerada a nova religião, o Islã. Então, pessoas vinham conhecer ali do Islã, pessoas abraçaram o Islã, onde? Nesta mesquita, ou seja, nas suas reuniões. Então, foi um dos primeiros atos que o profeta Muhammad fez quando chegou a Medina, além aquilo de ele juntar as pessoas, ou seja, aqueles muçulmanos que vinham, por exemplo, de Meca e encontravam alguns muçulmanos, aqueles que tinham aceitado o Islã aqui em Medina, eles também, o profeta Muhammad também pediu para que eles fizessem o quê? Se juntassem, ou seja, formassem ali uma união entre eles, uma irmandade entre eles, isso para fortalecer a religião, fortalecer o Islã, e assim é o que aconteceu. Mas tudo começando ali daquelas reuniões da mesquita. A mesquita que ele foi o ponto onde tudo se espalhou, e podemos dizer que o Islã chegou até a nós hoje, porque partiu dali. Saiu de Meca, veio ali, mas a partir dali foi se expandindo. É recomendável visitar a mesquita do profeta Muhammad, seja na época da peregrinação ou fora deste período. Então, aqui, o que quer dizer,
a visita da mesquita do profeta Muhammad não entra nos rituais da peregrinação, não é parte do Hajj. O Hajj começa e termina em Meca. Então, aqui em Medina é apenas uma visita, à mesquita do profeta. Não é a visita da campa do profeta, mas sim a visita da mesquita do profeta. E como falei, não faz parte do Hajj, não faz parte da peregrinação. A peregrinação terminou lá em Meca. Aqui aproveita-se apenas para conhecer este lugar onde o profeta Muhammad viveu, onde o profeta Muhammad morreu e assim sucessivamente. Então, se a pessoa, por exemplo, foi fazer o Hajj, cumpriu o Hajj e voltou, de Meca mesmo voltou para o seu país, a pessoa completou o Hajj, completou. O seu Hajj está completo, está válido, mesmo que ela não passe em Medina. Até podemos ver ou saber disso de outra forma. Tem pessoas que vão à peregrinação, por exemplo, e eles começam visitando esta cidade. E depois vão fazer o Hajj. Depois do Hajj em Meca e vão. Então isso significa que aqui é apenas uma visita. E visita a mesquita do profeta, não a sua sepultura. Então, é recomendável visitar a mesquita do profeta, seja na época da peregrinação ou fora desta época. Qualquer época, o muçulmano pode visitar essa mesquita ou esta cidade. Esta visita não tem relação com os rituais da peregrinação, acabamos de falar, e não está limitada a nenhum período específico. O mensageiro de Allah, o profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: não se viaja como ato de adoração em nenhuma mesquita, exceto a três mesquitas que pode-se viajar em ato de adoração: mesquita sagrada, minha mesquita e a mesquita de Al-Aqsa. Então, aqui o profeta Muhammad cita que se alguém quer viajar em ato de adoração, não há outro lugar senão 3 mesquitas. A mesquita sagrada, ou seja, aquela mesquita de Meca. A minha mesquita, onde ele refere aqui, é a mesquita de Medina e a mesquita de Al-Aqsa. Então, você que é muçulmano, quer viajar ali a primeira vez, ao invés de escolher alguns outros pontos turísticos, escolha um lugar que seja da adoração. Meca, na mesquita sagrada, ou a cidade do profeta Muhammad, vai conhecer a mesquita do profeta Muhammad, ou a mesquita de Al-Aqsa, no Jerusalém. Então, são esses 3 locais para quem quer viajar por intenção de adoração, ou seja, viaja e ainda ganha recompensa diante de Allah, tem que ser nessas 3 mesquitas, conforme disse o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, que a paz e bênção estejam sobre ele. Um hadith narrado por Bukhari, Muslim e Abu Daud. O profeta Muhammad, que a paz e bênção esteja com ele, também disse: uma oração em minha mesquita é melhor que 1000 em outras, exceto na mesquita sagrada. É um hadith que também já citamos anteriormente, aqui falando da recompensa que a pessoa ou o muçulmano ganha ao rezar na mesquita do profeta Muhammad, que é 1000 vezes em relação às outras mesquitas. A mesquita do profeta apenas perde com a mesquita de Meca, a mesquita sagrada de Meca. Então, por isso ele fala aqui, uma oração minha em minha mesquita é melhor que 1000 em outra, exceto a mesquita sagrada. Ou seja, a mesquita sagrada, citamos anteriormente, que é 100.000 vezes. A recompensa é 100.000 vezes, comparando com as outras mesquitas, assim como comparando com a do profeta Muhammad, que é 1000. Então, a do profeta Muhammad é 1000 vezes em relação às outras, e esta que é da mesquita de Meca tem mais recompensa para quem realizar a oração.